Por que nós estamos aqui nesse mundo? Para onde nós vamos após a morte? Com duas sentenças ou frases, você consegue responder essas duas perguntas que eu te fiz? Aliás, você sabe explicar o que nós chamamos de plano de salvação de forma bem sucinta e rápida, para que todos entendam? Fica aqui nesse vídeo, cara, até o final, que eu vou te explicar como que você explica para as outras pessoas de forma clara e sucinta a razão da fé cristã. Eu vou te explicar nesse vídeo o sentido por trás de tudo, o sentido por trás do plano de salvação, e no final eu vou te dar duas frases para você gravar, para que quando você for confrontado, você consiga explicar de forma rápida e clara e didática o porquê nós estamos aqui, o porquê do plano da salvação. Pessoal, a Bíblia é a forma pela qual Deus escolheu se revelar ao homem. Através da Bíblia, nós descobrimos todos os porquês, nós descobrimos o sentido dessa vida, entre outras coisas. Aproximadamente 40 autores diferentes escreveram 66 livros, todos inspirados por Deus, mas com suas personalidades, contextos culturais e históricos diferentes. É aquele negócio. Eu te explicando uma história vai ser completamente diferente de, sei lá, o Billy Graham contando a mesma história, ou até você contando a mesma história para uma outra pessoa. Nós temos os nossos contextos culturais e históricos diferentes, então nós falamos de forma diferente, nós transmitimos a mesma mensagem de forma diferente. Da mesma forma, esses autores transmitiram a mesma mensagem, a mensagem que Deus queria que fosse transmitida, de forma diferente, porque eles tinham contextos culturais e históricos diferentes, como eu já disse. A história de todas as coisas começa com a criação de todas as coisas. Um Deus onisciente, onipresente e onipotente cria todas as coisas. E não só as coisas, mas ele cria o homem, a sua imagem e semelhança. O homem criado é criado para governar, dominar a criação. Deus, sendo um Deus triuno, cria o ser humano à sua imagem. Então, o ser humano é composto por 3 componentes, se é que eu posso dizer componente: corpo, alma e espírito. Assim como o Pai, que é composto por 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Bom, em certo momento, esse ser humano criado desobedece a ordem dada por Deus em Gênesis 2, seduzido pela serpente, que é Satanás. Isso introduz um conceito muito importante, que é o conceito de livre-arbítrio. O homem tem liberdade para escolher obedecer ou não. Isso aconteceu no passado e isso acontece hoje. Deus não força o amor, até porque se ele forçasse alguém a amá-lo, talvez não fosse um amor genuíno. Eu sei que alguns colegas não acreditam no conceito de livre-arbítrio, principalmente os calvinistas, mas isso é um tema para ser discutido em outros vídeos. Se você quer que a gente discuta calvinismo versus arminianismo, comenta aqui, a gente discute, a gente grava um vídeo para vocês. O fato é, quando o ser humano desobedece, ele peca. Pecado é simplesmente sair do caminho original, ou se desviar do caminho original. Então, desobedecer, nós estamos saindo do caminho original que Deus planejou para nós. E assim que o homem peca, a morte espiritual e física entra no mundo, entra na vida do homem. Ocorre então a expulsão do Éden e o homem então é separado de Deus. O relacionamento que o homem tinha com Deus anteriormente é rompido. E desde então, alguns eventos importantes acontecem. Por exemplo, um deles é o dilúvio, a Arca de Noé, e a transmissão da lei através de Moisés. A lei que nada mais é do que a forma pela qual Deus escolheu revelar a sua santidade ao mundo, ao povo de Israel. Na lei, então, fica muito claro um princípio espiritual que já tinha sido revelado no Éden quando Deus cobre Adão e Eva com as vestimentas ou a pele de um animal que provavelmente foi sacrificado ou morto por ele mesmo. Esse princípio é o sangue, como moeda de troca
para a remissão dos pecados. Na lei, por exemplo, um cordeiro sem defeitos era sacrificado para fazer remissão dos pecados. Aí você vai me perguntar: Pô, Guilherme, mas isso é tão ruim, é tão chocante, por que Deus escolheu fazer assim, um sangue como moeda de troca? Cara, eu também acho bem chocante, mas foi assim que Deus escolheu e assim é, ok? Talvez seja para mostrar a gravidade do pecado. Olha o que fala Hebreus 9:22, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Pessoal, o grande ponto aqui é que é necessário uma intervenção divina para que o relacionamento entre o homem e Deus fosse restaurado. Isso não tinha acontecido até então. A lei, ela só se mostrou perfeita demais porque Deus é perfeito, Deus é santo, e ela só revelou a nossa imperfeição. Então, é necessário uma intervenção. Deus precisa fazer alguma coisa porque nós estamos totalmente perdidos, nós não conseguimos nos salvar, nós não conseguimos restaurar esse relacionamento com o Pai. É necessário algo que nos livre das garras do pecado e da morte. E a boa notícia, galera, é que essa intervenção veio partindo do Pai. Olha que incrível, Romanos 5:19, vale a pena a gente ler. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, mas também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Olha que incrível. 1 Coríntios 15:21-22. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, mas também todos serão vivificados em Cristo. Esse verso nos dá o nome da pessoa, do homem que nos salvou. Cristo, o Messias que foi prometido no Antigo Testamento inteiro. Ele é o libertador de Israel. Todo o Antigo Testamento fala dele, os Salmos, os profetas e a lei de Moisés. Cristo, sendo Deus, se fez homem, 100% homem. Mas ele nunca pecou. Um homem sem pecado, um homem sem falhas. Era necessário, como eu já expliquei, o derramamento do sangue de um cordeiro perfeito para a remissão dos pecados de forma definitiva. Cristo, na cruz, ele não só fez o papel de cordeiro perfeito ou de sacrifício, ele fez o papel também de sumo sacerdote, aquele que oferece o sacrifício, aquele que é o mediador entre Deus e os homens. Ele se ofereceu, não foi ninguém que matou Cristo, não. Ele se ofereceu. Ele foi o sacrifício e o sumo sacerdote na cruz. Em seu sacrifício na cruz, Cristo grita: está consumado. No grego, tetelestai significa está quitado, está pago. Nenhum outro sacrifício é necessário. Olha que incrível isso. O primeiro sacrifício começou no Éden, sendo oferecido por Deus, e terminou na cruz, sendo oferecido por Deus. Nós não tivemos ação nenhuma. Qualquer tentativa de nos achegarmos a Ele com a nossa justiça própria simplesmente não funciona. Efésios 2:8 diz: pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Nosso papel então é simplesmente crer e aceitar esse sacrifício. Pessoal, o relacionamento entre homem e Deus então é restaurado. O véu do santuário, que representava a separação entre Deus e o homem, se rompeu de cima a baixo. Eu gosto de dizer que na cruz, Cristo não tinha pecado nele, mas tinha pecado sobre ele. O nosso pecado pesou sobre ele. E nós não tínhamos justiça em nós, ou nós não temos justiça em nós, mas nós temos justiça sobre nós. Jesus conquistou justiça para nós na cruz do Calvário. Mas não terminou aí. Jesus veio como o cordeiro, como o sacrifício, morreu na cruz, mas ao terceiro dia ele ressuscitou e hoje reina, ele está ao lado do Pai. O plano de salvação continua, gente. Jesus vai voltar como rei
Primeiro, ele veio como servo, como sacrifício, como sumo sacerdote. Na segunda volta de Cristo, essa é a promessa da Bíblia. Ele vem como rei, ele vem para julgar mortos e vivos. Ele vem para reinar. Os que crerem e aceitarem o seu sacrifício viverão com ele eternamente. Infelizmente, os que não crerem sofrerão punição eterna e sofrimento eterno. A Bíblia fala isso. Pessoal, como eu prometi no começo do vídeo, em 2 frases você vai conseguir explicar o plano de salvação para quem te perguntar. Essa história toda que eu estou te contando, você vai conseguir resumir e explicar em 2 frases. A frase, ou as frases, são as seguintes. O homem criado para ter um relacionamento eterno com Deus pecou, esse relacionamento foi rompido e a morte entrou no mundo. O próprio Deus se fez carne, se sacrificou em nosso lugar, restaurou esse relacionamento e conquistou a vida eterna para nós. Nós teremos um relacionamento eterno com Deus. Querido, querida, se você quer ter acesso a esse relacionamento íntimo com o Pai, se você quer conhecer a Deus de verdade, além disso, ter acesso ao benefício da vida eterna, viver eternamente com o nosso Deus, eu vou deixar uma oração aqui nos comentários. Essa oração não serve só para você que está fazendo ela pela primeira vez, ela serve para você que está desviado e quer reafirmar a sua aliança com o Pai. É uma oração simples de aceitar Jesus como o nosso único Senhor e Salvador, mas é uma oração bem poderosa. O que eu te peço é só que você repita essa oração, mas que você repita com o teu coração, que você creia, que você entenda as palavras que você está falando. E claro, declara com a sua boca. Você vai fazer a melhor escolha da sua vida. Eu tenho certeza que a tua vida vai mudar, porque o Espírito Santo, que é o nosso conselheiro, ele vai entrar em você e ele vai te ajudar em todas as coisas. Amigos, o Matando a Sede fica por aqui. Eu espero ter matado a sede de vocês de hoje e ter gerado mais sede em vocês para que vocês busquem mais revelação na palavra de Deus. Não esquece de curtir, não esquece de compartilhar e não esquece de se inscrever. Ajuda aí, cara. Ajuda aí, a gente está fazendo esses vídeos, a gente está resumindo aulas longas em, sei lá, 10, 15 minutos para que você tenha acesso a esse conteúdo. Dá trabalho, viu? Dá trabalho, mas vale a pena. Cada minuto, cada hora, cada dia gasto com isso, porque é gasto para o Senhor. Então nunca é gasto, é um investimento. Mas se inscreve, ok? Fiquem com Deus, até a próxima.